Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro com a Palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos estudando em nosso encontro com a Palavra a respeito do Evangelho e como ele transforma o nosso dia a dia. E hoje, no nosso encontro, nós iremos aprender a respeito do milagre da graça. E o texto ao qual nós iremos ler e estudar em nosso encontro de hoje está lá em Filipenses, capítulo de número 3. Nós iremos ler os versículos de 4 até o versículo de número 9. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 4 a 9. Assim diz a palavra do nosso Deus. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém. Então vemos aqui o apóstolo Paulo, mostrando o seu currículo. Devemos concordar que toda a igreja queria ter um membro, uma pessoa como Paulo, em seu hall de membros, que fizesse parte da sua equipe, dos seus ministérios. Paulo, ele era um homem que tinha muito conhecimento, muita influência, muita autoridade, não somente depois de se converter a Cristo, como antes. Paulo, ele era uma pessoa que foi privilegiada, assim dizendo, porque Paulo estudou nas melhor escola que havia na época e com o melhor mestre da época chamado Gamaliel, a qual ele aprendeu as escrituras, aprendeu toda a lei. Ele diz aqui no texto que ele era zeloso, ele era um fariseu, ele conhecia muito bem a lei de Deus e os profetas. Paulo tinha um currículo exemplar, um currículo notável que o diferenciava dos demais mestres da época. Se hoje Paulo fizesse parte da nossa igreja, Paulo diria que ele foi batizado ao 8º dia e estudou na melhor escola de teologia do Brasil, com os melhores professores teólogos do Brasil, e que quanto à lei, ele era irrepreensível, ou seja, ele conhecia tanto o hebraico do Antigo Testamento quanto o grego do Novo Testamento. Paulo seria um grande mestre, e com certeza ele iria agregar muito,
se ele fizesse parte de alguma igreja. Mas é interessante, queridos irmãos, que Paulo ele fala a respeito disso, a respeito do seu currículo, do que ele era, né, do que ele foi, né? Mas ele considera tudo isso como perda. Dentro da palavra de Deus, nós encontramos duas referências a respeito de perda. Nós encontramos uma referência de Lucas, em Atos, capítulo 27, falando a respeito do próprio Paulo, que em alguns meses antes, né, de ele escrever esta carta à igreja em Filipe, ele sofreu um naufrágio. E lá no capítulo 27 de Atos, fala a respeito desse naufrágio e de como foi necessário perder, né, as cargas que estavam no navio para salvar, né, as vidas que estavam ali. E a outra referência que nós encontramos sobre perda está lá em Jonas, capítulo 1, versículo 5, que fala exatamente sobre isso também, sobre um naufrágio e sobre perder, né, a carga que estava no navio para salvar os tripulantes. Nós devemos entender, irmãos, que quando um navio ele está em uma tempestade em alto mar, está sendo agitado pelas ondas, pelo vento, né, muitas vezes é necessário você jogar as suas cargas ao mar para aliviar o peso do navio, para que ele não venha, né, a afundar rapidamente, para que você tenha, né, a chance e a possibilidade de salvar os tripulantes que estão com você ali, as pessoas que estão com você dentro do navio. Então o capitão ele tem que tomar essa difícil escolha, né? Não que ele pense somente no lucro, mas é que é complicado, né, para o capitão do navio ter que jogar a carga ao mar, porque ele resiste até o último, ele tenta até o último. Quando ele vê que a sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta está correndo perigo, né, então ele toma essa atitude de jogar a carga ao mar para salvar as vidas, mas ele reluta até o último, porque ao fazer isso, né, ele está tomando para si um prejuízo muito grande, porque a carga que ele está transportando não é dele, é de outra pessoa. Então ele tem uma responsabilidade de levar aquela carga, ele assumiu essa responsabilidade, né? Então, em último caso, o capitão, não tendo mais soluções, não tendo mais onde ele possa se socorrer, ele pede então para que os marinheiros ali que estão com ele, os tripulantes, joguem as cargas, né, ao mar, para que o navio fique mais leve e assim ele tenha a possibilidade de salvar os seus tripulantes. Olhando para essa analogia marítima a respeito da carga, vemos que Paulo, né, ele viu em sua vida um perigo. E qual o perigo que ele viu? O perigo, né, da autopromoção, né? O perigo de você confiar em si mesmo e nas suas habilidades e capacidades. Paulo viu que tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele conseguiu, né, de certa forma estava colocando a sua vida em perigo. E ele poderia, em determinado momento, né, ele colocar a sua confiança nisso, em quem ele era, no que ele possuía. E então ele diz que ele considerou isso tudo como perda, para ganhar a Cristo, para ter Cristo. Tudo que ele aprendeu, todo o conhecimento, toda a sua vida didática, né, toda a sabedoria adquirida, ele considerou como perda por causa de Cristo. Mas não como perda simples. E olha que interessante,
no versículo de número 8, ele diz que ele considerou tudo como lixo, ou seja, algo de nenhum valor. Lixo aqui, como Paulo se refere, e olhando, né, para a analogia marítima, né, o lixo aqui é todo o alimento que era descartado em alto mar, ou seja, que não servia para nada mais. Não era lixo que era reservado ali e em alguma emergência você poderia reutilizar, reciclar, né, aquele lixo. Não, era aquilo que era descartado no mar, que não teria nenhuma utilidade mais e foi jogado fora. Então a analogia marítima aqui ela nos ajuda a entender, né, que Paulo está dizendo que ele considera tudo isso, um fariseu, ser um conhecedor da lei, ser um hebreu, né, pertencer à tribo de Benjamim, como lixo, como algo que ele não vai utilizar mais, para ele não tem serventia nenhuma, porque ele encontrou a Cristo. Né? E o que fez Paulo entender isso? O que fez Paulo, né, descobrir que tudo aquilo não tinha serventia nenhuma? Ora, Paulo descobriu que o que Cristo nos oferece é muito maior, é muito melhor, comparado com aquilo que nós temos e com aquilo que nós podemos oferecer para Deus. Vejam que interessante. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, isto é, por meio da união com Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Olha a descoberta de Paulo. Assim como ele considerou, né, como perda tudo aquilo que ele possuía por causa de Cristo, esta troca Deus fez por nós. Deus pegou o nosso pecado, colocou em Cristo e por meio de Cristo nós fomos justificados. Então é muito melhor, né? É grandioso, e foi isso que Paulo descobriu, que os seus méritos e tudo aquilo que ele possuía não servia para nada, que Cristo era tudo. Por isso ele abandonou tudo, por isso ele lançou fora tudo, porque o que Cristo oferece é muito maior, é muito melhor, é incomparável o que Deus fez por nós. E essa foi a descoberta de Paulo. E se nós usarmos de novo, né, a analogia marítima, podemos dizer assim, que o navio ele está no porto. Há um navio no porto carregado de cereais, de milho, né? E veio uma proposta para o capitão, dizendo assim: olha, eu quero que você leve uma outra carga mais valiosa do que você está levando agora. Eu quero que você leve ouro em vez de grãos e cereais. Você acha que o capitão ele iria pensar que não valeria a pena essa troca? De maneira alguma. No mesmo instante, o capitão iria ordenar aos seus marinheiros, né, que despejassem toda aquela carga de trigo e colocassem todo o ouro dentro do navio, porque é muito mais vantajoso, muito mais lucrativo. Ou seja, o que nós tínhamos não se compara em nada o que Cristo oferece por nós. E este é o milagre da graça. Este é o milagre da graça. Entender que tudo que nós podemos oferecer para Deus, para que Ele nos ame, para que Ele nos perdoe, para que Ele nos abençoe, não é nada comparado com o que Ele já fez por nós.
com o seu amor derramado em nós, com a sua misericórdia derramada em nós e com a sua graça derramada em nós. Permita-me contar-lhes uma história. Certa feita, estava em uma igreja um juiz e um ex-presidiário. Os dois estavam ajoelhados lado a lado no momento da comunhão. Ao terminar o culto, o pastor foi até o juiz e disse a ele: "Você reconheceu a pessoa que estava do seu lado?" O juiz disse: "Sim, eu reconheci. Ele é um ex-presidiário. Foi eu quem dei a sentença para que ele fosse preso e hoje ele está liberto. Isso é um milagre da graça." E o pastor disse: "Você se refere ao presidiário, que era um condenado e hoje está liberto e servindo a Cristo?" E o juiz respondeu: "Claro que não. O milagre da graça sou eu. Eu sou o milagre da graça, porque eu tive uma boa educação. Eu tive recursos para estudar. Eu sou um bom pai de família. Sirvo a igreja com o meu ministério. E o fato de eu estar ajoelhado lado a lado com uma pessoa como aquele ex-presidiário é um milagre da graça, porque eu reconheço que assim como ele precisa de Cristo, eu também preciso." Queridos irmãos, olhem para os textos. O jovem rico, olhem para o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, olhem para o fariseu comparado com o publicano que foi orar no templo. Todos eles se gabavam dos seus méritos, do que eles faziam para Deus, da forma como eles trabalhavam para Deus, e de alguma forma eles esperavam receber algo do Senhor. E é isto que Paulo nos ensina. Este é o milagre da graça. Paulo diz: se fosse para ter algum privilégio, eu então teria muitos, porque sou da tribo de Benjamim, fui circuncidado no 8º dia, sou hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao conhecimento irrepreensível, zeloso. Paulo tinha todos os méritos, mas ele considerou isso tudo como lixo por causa de Cristo. A graça do Senhor nos transforma e nos faz reconhecer que tudo que nós temos não passa de vapor, não tem significado nenhum, não tem sentido nenhum se Cristo não for maior em nossas vidas. Que possamos fazer, queridos, como Paulo fez. Se queremos ver o Evangelho transformar o nosso dia a dia, até reconhecer que sem a graça de Deus nas nossas vidas, não faz sentido algum nós estarmos servindo ao Senhor, porque não somos merecedores do seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia, das suas bênçãos. Não há nada que eu possa fazer para que Cristo me ame mais ou menos. Ele simplesmente me ama e se entregou por mim, morreu por mim para me salvar. Que este milagre da graça possa ser verdade na nossa vida. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana. Até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Lugar
Vai